Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos começando o nosso culto de pregação da palavra de Deus nesta quinta-feira, onde nós viemos aqui adorar e exaltar ao nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar na presença de Deus, invocar o seu santo nome, nos alegrarmos nele e ouvirmos a sua palavra. Você pode não saber quem vai pregar nesta noite, ou até saber quem vai pregar nesta noite, mas o que mais importante para que nós tirássemos do frio, para passarmos, enfrentarmos o frio e chegarmos aqui, não é saber quem vai pregar ou quem vai falar, é saber se Deus está no meio de nós e se Ele vai falar conosco. Uma coisa eu sei, Deus está falando em nossos corações, em nossas vidas. Por isso nós podemos abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, porque Deus vai falar nesta noite. E eu creio também que Ele pode fazer maravilhas entre nós. Por isso vamos alegrar os nossos corações, renovar as nossas forças no Senhor e a dar a Deus o nosso melhor louvor, o nosso melhor culto para a glória de Deus Pai. Vamos estar fazendo a nossa leitura oficial, Gênesis capítulo 48, versículo 4. Todo mundo, vamos lá? E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos e vamos continuar orando ao Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, continuamos em Tua presença, Senhor, e nesta hora, Senhor, pedimos a Tua manifestação, ó Deus. A Tua palavra diz, e é o próprio Jesus que nos garantiu, Senhor, que se buscássemos Ele, ó Deus, com 2 ou 3, Ele se faria presente, e nós já cremos, ó Deus, que Jesus, o Teu Filho, já está conosco, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, já se move entre nós. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, manifesta, Senhor, a Tua presença, ó Senhor, nós rogamos, ó Deus, a Tua presença neste culto, pois precisamos, ó Deus, de Ti, precisamos, ó Deus, do calor, Senhor, nos dias frios, precisamos, ó Deus, do Teu conforto, ó Pai amado, nos dias quentes, mas precisamos, ó Deus, da Tua presença. Reconhecemos, ó Deus, que o que precisamos está em Ti e que podemos, ó Deus, todas as coisas em Ti. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, manifesta a Tua presença neste culto. Usa, Senhor, todas as pessoas que subirem neste altar para falar das Tuas maravilhas, ó Deus, para falar, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer. Ó Pai amado, usa, Senhor, poderosamente os levitas. Ó Pai amado, que o Teu nome seja glorificado e que todos nós, ó Deus, possamos sair deste templo regozijado, ó Deus, satisfeito, ó Pai amado, com Tua presença neste lugar. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Mas ajuda-nos, ó Deus, a entregar o perfeito louvor nesta noite e entregar um culto, ó Deus, racional para Ti neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, é o que Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. E a igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Quero estar convidando a nossa irmã Helena, obreira Helena, que estará na direção deste culto para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem é que está feliz? Eu estou muito feliz. Com chuva, a palavra do Senhor diz: com chuva, com sol, com dores, sem dores, com frio ou sem frio, os nossos pés caminham para a casa do Senhor. Eu só vou ler aqui um bocadinho do salmo antes de chamar os nossos irmãos da harpa para louvar ao Senhor. Eu vou só ler aqui no Salmo 146, que diz assim: louvai, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Portanto, não confiem nem em príncipes, nem em filhos no homem, que não há salvação, mas confiem em Deus, que é o nosso Senhor, que está aqui nesta noite. Nós viemos louvá-lo, adorá-lo, viemos dizer: Senhor, fala connosco nesta noite, toma a nossa vida em Tuas mãos e faz o Teu querer sobre esta igreja e sobre mim nesta noite. Em primeiro lugar, quero chamar já os nossos irmãos, filhos de Corá, para estarem louvando ao Senhor. Amém. Aleluia.
saúdo a amada igreja com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o hino 20 da nossa harpa cristã. Quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus. Livre de pecado, vos quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele os pedaços de meu amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Olhai para o Cordeiro de Deus, só Ele é que nos pode salvar. Não há mais nada que a gente não possa olhar senão para Deus. Nesta hora quer estar chamando o nosso obreiro Caio para fazer a leitura oficial e logo a seguir o grupo Louvor. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? A igreja pode se colocar sobre os vossos pés, por gentileza? Em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo de número 3, versículo de número 31 em diante. João, capítulo de número 3, versículo de número 31 em diante. Glória a Deus. Amém? Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra.
Quem vem do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, primeiramente, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia, Senhor, mais um privilégio de estarmos aqui nesta casa de oração, Senhor, nesta casa de adoração a Ti, ó Pai. Eu quero, Senhor, ser grato a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite, ó Deus. Eu te peço que o Senhor venha continuar guardando e livrando os Teus filhos de todo mal, ó Deus. Vem continuar, Senhor, regando as bênçãos sobre a vida de cada um que está aqui, ó Pai. Vem continuar provendo na vida deles, ó Deus. Vem abrir aquelas portas que estão fechadas, ó Deus. Tu sabes o que cada um precisa, ó Deus. Vai te encontrar cada objetivo de oração que eles têm orado, Senhor. E vem, Senhor, entrar com a Tua providência, com a Tua mão direita, Senhor, para que tudo venha dar certo o mais rapidamente possível, ó Deus. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite porque nós queremos, Senhor, te louvar, te agradecer e dizer que Tu és santo e sem Ti não somos nada, ó Pai. Desde já, Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. E continue, Senhor, agindo grandemente neste culto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja pode se sentar? Aleluia. O Ministério de Louvor Rocha na Balava cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar louvando. O medo me cercou.
Todo-Poderoso Deus, Pai. Na nossa viagem, estava aqui contemplando, a gente tem um barco, um novo barco. Vai seguindo em frente, mas por meio do caminho que ele vai de Roma a Nazaré, né, tem tanta tempestade, os altos ventos, muita gente tem medo. Mas a gente não podemos ter medo, temos que comandar o medo, enfrentar o medo, não tomar passos na nossa vida. Ele existe, mas a gente não podemos agarrá-lo, tomar posse, não. Vamos de rumo a Nazaré, porque temos um Deus todo-poderoso que lá na frente nos espera de braços abertos. E só Ele, que é Jesus de Nazaré, é que nos consegue ajudar nesta caminhada tão dolorosa que a gente tem na nossa vida. Cada um enfrenta o alto mar de maneira diferente. Uns na família, em tribulação, outros com filhos nas drogas, né? Outros na saúde e outros no casamento. Não há paz nos lares. Mas a gente sabendo que o medo existe, é uma coisa importante, o medo existe, mas não podemos fazer parte, o medo não pode fazer parte das nossas vidas. É Deus, porque temos um Deus todo-poderoso que lá na frente está de braços abertos para nos ajudar. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez com o nosso momento ofertório, chamando aqui o nosso obreiro Lucas para fazer o momento ofertório. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os vossos irmãos também, internautas, que estão nos assistindo. E que esse momento é um momento de adoração ao Senhor também. Espero que você venha adorar na sua casa, através da sua contribuição bancária, com o nosso IBAN da Igreja ADEF. E que no nome de Jesus a sua vida venha ser abençoada através do dízimo e da oferta. E os nossos irmãos aqui, todos sabem que o dízimo é uma ordenança do Senhor, é um mandamento. Nós sabemos que temos que devolver aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu 100% e Ele só pede de nós 10%. Isso é um mandamento do Senhor. Agora, se queremos colher algo sobrenatural do Senhor, da parte do Senhor, nós temos que semear também na casa do Pai. E a palavra do Senhor vai dizer sobre a semeadura, que nós devemos cear na casa do Pai. E se nós ceamos muito, também colheremos muito. Se não cearmos nada, também não vamos colher nada. E muitas coisas em nossas vidas são colheitas do que plantamos há alguns anos atrás. Às vezes recebemos bênçãos hoje, nós achamos que foi pedido para Deus ontem. Mas não, tem certas bênçãos em nossas vidas que são derramadas após os anos de colheita que você tem feito no passado. O que você colhe hoje, você vai colher amanhã. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Então nós devemos semear na casa do Pai, para que o Pai venha abrir as portas e as janelas do céu e suprir as nossas necessidades. Porque a nossa verdadeira necessidade aqui na terra é buscar a nossa salvação. Mas enquanto nós estamos aqui, nós também temos que fazer a obra do Pai, que é ajudar os irmãos, ajudar a casa do Pai, ser mais companheiro um com os outros, porque foi assim que a palavra de Deus foi deixada para nós. Amar uns aos outros como a si mesmo. Isso também é um momento também de adoração para com o próximo, para que Deus venha nos abençoar. Amém? E eu também peço aos irmãos também que venham olhar para a obra missionária. Vamos ser contribuinte missionário, irmão. Nunca vamos esquecer dos missionários que estão aí fora. É por causa de um missionário que essa casa está aberta. Nós estamos aqui com o missionário, o pastor João Áquila e a pastora Naira, também são missionários, tem a missionária também ali atrás também. Então nós também temos que pensar que um dia também nós também podemos estar no lugar deles. Então devemos imaginar que Deus também tem o melhor para nós. E muitas bênçãos em nossas vidas vão ser derramadas. Só basta nós confiarmos em Deus e acreditar. E não cair em histórias de pessoas que não são dizimistas. E nós somos dizimistas fiéis, e por isso que Deus nos abençoa todos os dias e cuida de nós. Amém? Eu vou estar orando para cada dizimista, ofertante da casa, e venha dizimar e ofertar com alegria. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, nós viemos aqui, Pai, te agradecer, Senhor,
por tudo que o Senhor tem colocado, Senhor, em nossas mãos. E agora, neste momento, Pai, nós viemos devolver, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado, Pai, para nós. Senhor, olha para o coração, meu Pai, de cada um essa noite. Entra, Pai, no lar, Senhor, de cada um. O Senhor diz, ó Pai, que na tua mão direita há a vida, e na tua mão esquerda, Pai, o Senhor supra as nossas necessidades. Pai querido, vai de encontro, Pai, a cada um. Abre as gavetas, Senhor, daqueles documentos, ó Pai, que estão travados. Pai querido e Pai amado, vai de encontro, Pai, à saúde de cada filho, Pai. Cura, Pai, liberta pelo Teu poder. Pai, nós acreditamos, ó Pai, e confiamos em Tuas mãos, Pai, as nossas vidas. E sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso nós estamos aqui, Pai, te adorando e devolvendo aquilo que é do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, desde já, hoje, sempre. Amém. E pode ofertar com alegria. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor e aos nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Venha ofertar e dizimar na casa do Senhor com alegria. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor está aqui neste lugar. Já sentimos a presença dele neste lugar. Aleluia. Cuida da tua saúde, aleluia, faz o que Ele manda, aleluia.
Aleluia, Pai. Glória, glória, glória. Pai, não é por acaso que a gente estamos aqui. Fomos escolhidos do Senhor. Já que fomos escolhidos, deixamos o Senhor nos usar, Pai. Se para salvar a nossa família, Senhor, muito obrigada, Pai. Se para salvar a tua igreja, muito obrigada por a gente estar aqui, ó Deus. Aceita, Senhor, a nossa vida, o nosso louvor em tuas mãos, ó Pai. Senhor, só o Senhor cuida da nossa vida, só o Senhor cuida de nós, Pai. E obrigada, Senhor, porque nos escolhestes, Pai. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu, Pai. Muito obrigada, Pai. Irmãos, deixa o Senhor te usar. Senhor, forma cada um de uma maneira, mas que o Senhor toma a nossa vida em suas mãos para a tua honra e glória, Pai. Eu agradeço, ó Deus, pela rica oportunidade de poder estar aqui, Senhor. Que o Senhor aceite a minha vida como cheiro suave diante do seu altar, Pai. Em nome de Jesus, agradeço ao pastor João Áquila, pastora Nara, por esta rica oportunidade. E agradeço aos irmãos porque me ouvem e pelo carinho e o amor tão grande que vocês têm por mim. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus. Deixa Deus usar a tremenda pastora. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Estamos sentindo a presença de Deus nesta noite, aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Estamos na casa do Senhor, nesse culto de pregação, onde Deus está falando aos nossos corações. Já está falando e eu tenho certeza que Ele também já está recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Abraão, uma certa vez, fez um sacrifício ao Senhor e ele esperou a aprovação de Deus. Ele lutou até Deus responder. Só que Deus respondeu quando ele já estava cansado demais e não aguentou e acabou dormindo. Mas uma coisa é certa, Deus recebeu a oração dele. Deus recebeu o sacrifício dele. E nesta noite Deus não está sendo diferente. Deus está recebendo a nossa adoração. Deus está recebendo o nosso sacrifício. Meus queridos e amados irmãos, nós temos que ter a consciência sempre. Guarde isso sempre em seus corações e em suas mentes. Não deixa que o adversário, não deixa que as circunstâncias e nem deixa que as nossas próprias tentações tire esta informação das suas vidas. Deus te ama e o amor de Deus nos constrange a amar a Ele. É certo que nós, para mantermos o amor de Deus em nossas vidas, para que nós pudermos desfrutar do amor de Deus cada vez mais intensamente, é preciso temer ao Senhor acima de todas as coisas, obedecer à palavra do Senhor, porque um dos sinais daqueles que temem, que amam ao Senhor e que desfruta do amor de Deus é que ele obedece à palavra de Deus. Mas para temermos também nós temos que lembrarmos, Deus nos ama. Deus te ama, Deus te ama. E o amor de Deus já está revelado em nossos corações. Amém? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus nesse início. Quero lembrar aos irmãos, agradecer aqui, em primeiro lugar, agradecer aos nossos irmãos que estiveram conosco ali na ADEF, já dizer, né? ADEF Ribamar, né? Ali na freguesia de Ribamar, onde tivemos ali um culto abençoado no casa do nosso irmão Levi, na nossa irmã Sandy, do Miguelzinho, e também o João, que está ali sendo hospedado, e o culto foi uma bênção, meus amados irmãos. Deus se manifestou, nós sentimos a presença de Deus, e eu tenho certeza que frutos sairão daquele culto que fizemos ontem à noite. Quero agradecer aos nossos irmãos que puderam estar, outros irmãos que queriam estar não puderam, mas aqueles que puderam foram o diácono Lucas, diácono Caio, a nossa irmã Simone, pastora Naira também, acho que não esqueci de ninguém mais não, né? Que todos possam ser abençoados. E é sempre bom, meus amados irmãos, estarmos trabalhando em nossos lares, em nossas casas, para que o reino de Deus venha crescer cada vez mais. Não é difícil sentir a presença de Deus. Não é impossível sentir a presença de Deus. Não é complicado sentir a presença de Deus. E eu estou falando de maneira conjunta. Basta em um só pensamento, juntar, vamos adorar ao Senhor Jesus, começar a cantar louvores, começar a abrir a palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo fluir, e já é o que é bastante. Pessoas para adorar ao Senhor, louvores e palavra,
já é o suficiente para o Espírito Santo manifestar o seu poder e Jesus manifestar a sua presença. E isso nós podemos fazer em nossos lares. E ontem foi uma bênção para a glória de Deus Pai. Quarta-feira estaremos também fazendo essas atividades. Ainda estamos aqui a definir quais as casas, né, na próxima quarta-feira. Eu creio que já da próxima semana já podemos estar mais de uma equipe, mas vamos estar adorando ao Senhor. Quarta-feira, ontem a nossa irmã Francisca, né, ali de Ribamar, falou: então, pastor, vocês vão chegar a que horas? É uma pena que a gente não... Lá de Ribamar não, de Atouguia, né, olha o nomezinho. Lá da Baleia, né, onde a gente já mais fácil. E já estavam com sedentos, já esperando a presença de pessoas que servem a Deus para levantar um altar. E nós que estamos firmados na rocha, vamos ajudar aqueles que precisam se firmar na rocha. Vamos ajudar o Evangelho a alcançar mais e mais pessoas através também desses cultos. Apenas a palavra de Deus precisa ser pregada e são ferramentas que nós temos. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, estamos gravando o nosso culto para o YouTube, estamos transmitindo as nossas gravações, estamos ministrando a palavra de Deus no Instagram. Ou seja, nós temos estas ferramentas, mas também nós temos ferramentas do culto no lar, culto da pregação e o templo também. É só uma ferramenta que nós estamos usando para que nós venhamos ver o nome do Senhor ser propagado e que o Espírito Santo possa ter liberdade para trabalhar e convencer o homem do pecado, da morte e do juízo, sobretudo do amor e das misericórdias do Senhor para as vidas. E a gente começa assim. E vamos quarta-feira estar continuar esse trabalho. Ainda não definimos as casas, mas já temos a certeza que vamos continuar assim, fazendo essas atividades para a glória de Deus Pai. Então Deus abençoe a cada um dos irmãos, continue assim firmes e vamos avançando para a glória de Deus Pai. Quero também aqui lembrar os jovens, amanhã consagração com todos os jovens. Às vezes os jovens estão assim confundindo, que acham que é só com o Ministério de Louvor Rocha Inabalável. E não é só com Rocha Inabalável. Rocha Inabalável ensaiam na sequência. Então, eu mantive os dois eventos juntos para que nós não sufoquemos também os nossos jovens de atividades na semana, e até porque a gente também tem a liberdade de eles também estar nos ajudando nesse trabalho nos lares. Mas a consagração é com todos os jovens. Aqueles que não são do Ministério Rocha Inabalável, após a consagração, eles podem ir para seus lares e os meninos aqui continuam com os ensaios. Mas a consagração é com todos os jovens. E estarei aqui também, como estive na sexta-feira passada, com os nossos jovens já trabalhando o tema deles, o culto, no próximo culto dos jovens, que será dia 27. Já tem pregador já agendado, já tem palestra já arrumada, só falta agora os jovens continuar consagrando, orando e convidando outros jovens para estar na casa do Senhor e os pais ajudando os nossos jovens a permanecerem firmes na casa de Deus. Amém, meus amados irmãos? Sábado é a nossa escola bíblica para todos. Estejam todos aqui, lembremos, nosso horário mudou a partir das 18 horas. Sei que alguns irmãos ainda estão se adaptando aí à mudança de horário. E os irmãos que estão se adaptando ao horário, né, não fiquem com vergonha, que às vezes no costume do outro, às vezes acabei perdendo, vou chegar um pouco atrasado. Não, pode vir, venha para a casa do Senhor, venha. Nem que seja na bênção apostólica, alguma coisa você pega, mas venha para a casa do Senhor. Então, o nosso culto, vamos manter o horário, vamos continuar começando os cultos no horário, às 18 horas, mas aqueles que ainda estão se acostumando ainda com o horário, não fiquem com vergonha de estar na casa do Senhor, não. Venha para a casa do Senhor, às 18 horas estaremos aqui com nossa EBT, Escola Bíblica para Todos. Se o Espírito Santo permitir, estaremos dando continuidade ao estudo em Marcos, pode ser na sequência do capítulo 2, ou pode ser outra passagem, ou se o Espírito Santo quiser outro texto, é o Espírito Santo que nos governa e somos felizes por ser governados por Ele. Domingo, nós teremos aqui às 9 horas, consagração e reunião com todos os obreiros oficiais, desde diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, líderes de ministérios de louvores e integrantes de ministérios de louvores. Estaremos aqui domingo, uma consagração, uma palavra fervorosa da parte de Deus para renovar os nossos ânimos, renovar as nossas forças e também algumas ajustes, algumas informações para que a gente possa dar prosseguimento à obra do Senhor. Então, nesse domingo, a partir das 9 horas, consagração e reunião com os obreiros. E à noite, o nosso grande culto de celebração ao Senhor, culto com a participação das famílias. Então, estão dados os recados
até o domingo. Nossa programação vai seguir normalmente nas atividades normais. A única coisa que está sendo alterada é a nossa consagração no domingo pela manhã. Amém, meus amados irmãos? Amém. Vamos permanecer na presença do Senhor. Hoje eu vou continuar ministrando. Vocês estão enjoados de ouvir me pregar? Não? Meus amados irmãos, eu estou já fazendo apelando, né, Diácono Lucas? Mas eu já estou preparando aqui os obreiros. Hoje eu já puxei a orelha de uns aqui, falando, olha, vocês precisam estar atentos para que eu vou começar a chamar obreiro para pregar no dia da pregação. E, aliás, se prepare para dezembro. Dezembro vai ser um negócio, vai ser forte. As 4 quintas-feiras de dezembro vai ser um trabalho especial. Por isso que eu quero fazer a reunião em novembro, porque em novembro eu quero fazer um trabalho só com os pregadores da quinta-feira de dezembro. E enquanto isso, a escala segue normalmente. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no profeta Jonas. O texto das Escrituras. Profeta Jonas, capítulo 1. Jonas é depois de Obadias. Se complicar um pouquinho, Jonas é antes de Miqueias. Eu sei que confundiu um pouquinho aí, né? Jonas é o profeta menor, logo na sequência de Joel, aí tem Amós, Obadias, e aí vem o nosso querido Jonas. Aleluia. Quantos irmãos aqui na ADEF Lourinhã estão procurando livro do profeta Jonas, capítulo 1? Quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a este culto de pregação da palavra de Deus. Estamos aqui no templo da ADEF Lourinhã, cultuando ao nosso Deus. Obrigado. Adorando e exaltando ao nosso Deus. Então fique à vontade para também sentir a presença de Deus e deixar-se também ser instruído pela palavra do nosso Deus. Se você mora aqui na região, estará passando aí os nossos endereços aqui de todas as ADEFs, em especial também na ADEF Lourinhã. Aí no YouTube tem todos os endereços daqui da ADEF Lourinhã e você é nosso convidado especial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus em Jonas, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 9. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Eu vou ler novamente. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o texto que lemos é um texto bastante interessante em termos de informações. E ele é um texto que nos traz motivações para permanecermos na presença de Deus, para permanecermos nos cuidados do Senhor, para não abandonarmos a nossa fé diante das dificuldades, mas em todas elas, não só nas dificuldades, mas também nas bonanças, lembrar quem nós somos e o Deus a quem nós servimos. O texto que lemos está diante de um homem que é profeta de Deus. Nós não temos muitas informações acerca de Jonas, mas sabemos que ele era um profeta de Deus, um homem de Deus. Por outro lado, sabemos também que Jonas, além de ser profeta de Deus, ele também era um ativista político. Ele era um homem que queria a restauração da nação de Israel e não estava entendendo o processo de restauração que Deus estava cuidando da nação. Então, Deus deu uma missão para ele. E a missão não era para cuidar da restauração da nação de Israel. A missão, e eu creio assim, que também não era para cuidar de Nínive. A missão era para cuidar do coração do profeta Jonas. Era para cuidar do profeta Jonas, para ele voltar para o centro da vontade de Deus e mostrar a Jonas que as coisas precisam estar no seu devido lugar e não é segundo os nossos critérios, é os critérios de Deus. Então Deus manda Jonas ir a Nínive
pregar contra ela. Muitas pessoas, por conta da fuga de Jonas, acreditam que Jonas estava fugindo. E muitos chamam até a cunha dele de Jonas, o profeta fujão. Ou, de fato, ele era fujão, porque fugiu, mas outra cunha, outro adjetivo, outro apelido que dão a Jonas é que ele era medroso. E eu quero te tirar essa ideia. Jonas não era medroso. Jonas era muito corajoso, por sinal. Tanto é corajoso que ele fugiu da presença de Deus, mesmo conhecendo ao Deus a que ele servia. O problema é que Jonas, por ser ativista político, por ser um homem que queria ser nacionalista, queria a restauração do seu povo, confundiu vontade de Deus e vontade pessoal. Jonas, o que Jonas queria era que a nação de Nínive, que a cidade de Nínive fosse destruída, porque ele sabia que se ele pregasse mesmo uma palavra de destruição, ele sabia que se Nínive se humilhasse, ele sabia, e ele mesmo vai dizer mais à frente, que ele sabia que se Nínive se humilhasse, Deus mudaria a decisão. E ele queria que a nação de Nínive fosse destruída, para servir de exemplo para a nação de Israel. Só para os irmãos entenderem, Nínive era uma nação tão perigosa, tão ruim, que eles ocupava as outras nações, fazia terror até com mulheres grávidas, e tocava, como diz na gíria lá do Brasil, tocava o terror, assombrava e ainda se exaltava sobre isso. E Nínive estava afligindo Israel, e Nínive estava também, e os israelitas, não só tendo medo de Nínive, mas também aceitando o que Nínive pregava, as idolatrias e também ao terror. Então Jonas queria que Nínive fosse destruída para mostrar para Israel que Deus não aprova os atos de Nínive, e também para vingar a nação de Israel. Que Jonas não entendia que Deus levantou Nínive justamente para castigar Israel, para que Israel voltasse para o temor de Deus. Então Jonas não era um profeta medroso, e eu vou demonstrar que Jonas não era um profeta medroso, porque ele está diante de uma tempestade. Ele não está diante da bonança. Ele está em um barco, não sabemos o tamanho, não sabemos o peso, mas sabemos que está em uma tempestade e o barco está próximo a afundar. Até esta conversa em que ele diz quem ele é, o que ele faz, de onde ele veio e para onde ele vai, até ele responder isso, as pessoas que estavam com ele naquele barco estavam jogando as suas coisas fora. O versículo 5 diz que eles jogaram as coisas fora e depois viram que não iam dar em nada, então eles começaram a se lançar, cada um ao seu Deus, e clamar por misericórdia. De tal sorte que eles começaram a ver quem era o culpado daquilo tudo. E no que eles descobriram, lançou-se a sorte sobre Jonas. E interessante que a sorte chegou sobre Jonas lá no porão, onde ele estava dormindo. Você pode imaginar, mas as pessoas sabiam que Jonas estava ali? Era muito provável que não. Mas eles lançaram sorte e encontraram Jonas. Porque, meu irmão, porque minha irmã, não adianta fugir da presença de Deus. Quem Deus quer que ache você, a pessoa vai te achar, não importa onde você estiver. Não importa se você está acordado ou está dormindo. Se Deus quer que aquela pessoa te encontre, ela vai te encontrar. Se Deus quer ter um particular com você, não importa onde você está, Deus vai te encontrar. E isto é sinal de temor para nós, mas também é sinal de esperança. Não importa onde eu estou, o amor de Deus, a palavra de Deus ainda tem poder de me encontrar. É dito pela palavra que não importa as profundezas do mar, não importa os lugares mais escondidos, não importa onde eu for, pode ser escondido aos homens, mas nada é escondido aos olhos de Deus. E os olhos de Deus estão por todos os lugares. Ele está vendo as nossas vidas, aonde quer que nós fomos. Ele está fugindo. Ele está em uma tempestade e está tranquilo.
Quem tem medo não tem tranquilidade em tempestade. E ele sabe que ele é a causa daquela tempestade. Ele sabe que é a causa daquele terrível mal. E ele está descansando. Mas a sorte chegou até ele. A palavra de Deus vai chegar até ele. Por isso, meus amados irmãos, não importa, muitas das vezes, a forma que a gente faz. Saiba que nós temos um Deus que está olhando por nós. E não estou aqui assustando os irmãos, muito pelo contrário, nessa palavra, Deus está olhando para você. Deus está olhando para a sua igreja, então não importa aqueles que estão afligindo, aqueles que estão causando problema, não importa, Deus vai encontrar. E a palavra dele também chega. E ela chega ao mesmo tempo para juízo e para o amor. Porque quando a palavra de Deus chega, meu irmão, quando a palavra de Deus chega, minha irmã, ela chega de diversas formas. E para Jonas, chegou em 4 perguntas. Versículo 8. Então, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Primeira pergunta. Segunda pergunta, que ocupação é a tua? Terceira pergunta, de onde vens? Quarta pergunta, qual é a tua terra e de que povo és tu? 5, se a gente for bem rigoroso, ao pé da letra. A palavra de Deus chegou através destas perguntas a um profeta que estava fugindo da vontade de Deus. Mas a resposta que Jonas dá me traz lições valiosas, me traz esperança de que Deus está no controle de todas as coisas e que se lembrarmos do Deus a quem nós servimos, não importa o que vai acontecer conosco, Deus sempre estará conosco. Deus não vai rejeitar a nossa identidade diante dele, mesmo quando estamos fugindo dele. A resposta dele é: eu sou hebreu. A primeira pergunta é: por que está acontecendo isso conosco? Ele não responde essa pergunta nesse versículo. Mas ele entende que eles já sabiam que o culpado daquela tragédia era ele. Então ele fala: eu temo, eu sou hebreu. Ele está dizendo, não só uma pergunta, quem é? Ele está dizendo, eu sou judeu. Eu sirvo ao Deus de Abraão. Ele está dizendo, eu sou uma pessoa que serve a Deus, que é judia. Ele está dizendo a sua nacionalidade. Mas também ele está informando com essa informação, eu sou hebreu, eu tenho uma promessa. Eu faço parte de um povo que é especial. Talvez aqueles homens não entendessem essa parte, eu sou hebreu, mas Jonas está reconhecendo que ele faz parte de um povo especial, zeloso e de boas obras. Mas aí vem a segunda resposta. E temo ao Senhor. Aqui parece contraditório para Jonas. Como é que ele diz que teme ao Senhor e está fugindo, está desobedecendo a Deus? Como é que ele diz que respeita a Deus e está fugindo dele? E ele diz, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu sou responsável por essa tragédia, e o Deus a quem eu sirvo foi quem criou este mar que está revolto. Foi quem criou a terra seca de onde nós saímos e para onde nós queremos chegar. Eu sirvo a este Deus. E na hora que Jonas fala isso, a palavra de Deus diz que aqueles homens, quando ouviram esta palavra,
se encheu de pavor, e aqui não foi respeito profundo. Aqui não é respeito profundo, aqui é pavor mesmo, é medo. Eu temo ao Senhor, eu respeito ao Senhor, o Senhor que fez o céu, que fez o mar e a terra seca. Você pode falar, mas como é que o homem diz isso? Como é que o homem tem coragem de dizer isso? Ô meu amado irmão, você sabe onde está a coragem de Jonas? É que contra fatos não há argumentos. Existe na nossa cultura, que é pós-moderna, pós-comunicação, que é uma cultura terrível, em que as pessoas, elas não cuidam dos fatos, elas cuidam do que elas acham dos fatos. Nós estamos vivendo em um ambiente que chamam de tempo das fake news, notícias falsas. E eu, como sou estudado nisso, para mim é contraditória a ideia de fake news. Ou notícias falsas, porque notícia, para ser notícia, ela tem que ser um fato, e um fato verdadeiramente comprovado. Não é uma coisa que eu acho que aconteceu, então eu vou colocar, não. Mas estamos vivendo um tempo tão terrível, que até aquilo que é fato, está virando fake, falso. As pessoas não vão mais para as coisas que são reais, elas estão para aquilo que elas acham que são reais. E isto é terrível. Isto é um problema que está criando uma confusão política. E veja que nós não podemos estar preocupados com a política, porque a política está na mão do Senhor. Nós temos que orar e, no processo de educação cristã, levantar, preparar os líderes, para que eles sejam homens de Deus, não só na igreja, mas também aonde eles pisarem a planta dos pés deles. Mas como às vezes nós não estamos preparados, estamos indo para os palácios, estamos indo para os reinos, estamos indo para os tronos, e acabamos esquecendo que quem vai é maior, é Deus, quem governa é Deus, quem manda é Deus, não somos nós. E a vaidade cresce, e está acontecendo o que está acontecendo nos dias atuais em todos os lugares, não é só no Brasil não. Se você for olhar aqui em Portugal, os noticiários, você vai ver que muitas das informações que são dadas não são informações, são achismos. Fiz uma reportagem uma vez de um atleta que durante o treino agrediu um colega. E está gravado. A reportagem foi em cima do que estava gravado. Muitas pessoas ligaram para a redação, dizendo que não foi uma agressão. Ou seja, as pessoas estão tão presas aos seus achismos, e normalmente os nossos achismos estão presos ao que nós queremos, que muitas das vezes esquecemos os fatos. O que é de verdade. Muitas das vezes esquecemos o que realmente é, para ficar preso ao que nós achamos. Ô, irmão, nós achamos muita coisa, nós sentimos muita coisa, mas nós fomos chamados para ser um povo que não vive por sentimentos, não vive por achismo, e acredite, nem vivemos pela razão. Nós andamos por fé, e fé naquilo que Deus disse. É o que Deus disse, então é que vai acontecer, e é nisso que nós vamos viver. Não é no que o outro fala, não é o que o outro pensa, é o que Deus disse. O fato é o que Deus disse. Mas nossa geração
nas suas relações sociais, estão tão presas lá fora aos achismos, e por conta desses achismos acreditam em coisas que não aconteceram. Imagina quando forem para a palavra de Deus. Imagine quando forem entrar no mérito daquilo que o Espírito Santo está trabalhando em nosso meio, em nossa igreja. Não conseguem enxergar a realidade dos fatos. Contra fatos não existem argumentos. Os argumentos param até os fatos. Este microfone é que cor? Só uma pessoa respondeu. Esse microfone é que cor? E tem uma ponta laranja aqui. Mas é bem pequenininho. Mas imagine que vocês não estão me vendo e eu estou argumentando, dizendo que este microfone não é preto. Ele é laranja. Só porque tem uma ponta aqui. Mas vamos supor que eu queira enganar vocês e eu coloque uma série de argumentos. Este microfone é laranja. Ele é laranja porque ele reflete a luz e a forma que reflete a luz dá essa coloração laranja. Só que não é o fato. Embora tenha um pouquinho de laranja, este microfone não é laranja. Esse microfone é preto. E quando vocês estiverem diante dos fatos, não importa quem, não importa quais os argumentos foram utilizados, o fato é mais importante do que o que foi passado. Um exemplo, você recebe, é terrível isso, você recebe no WhatsApp, no grupo da família, uma informação, fulano de tal fez isso, isso, isso. O que nós fazemos, se a gente já é tendenciosamente contrário àquela pessoa, já acreditamos. E muitas das vezes, mesmo que a gente não seja contrário a ela, a gente no impulso é tendencioso a acreditar naquilo que aquilo seja verdade. É ou não é? Aí vai que uma pessoa que é equilibrada, olha, que site é esse? Disse mesmo? Aonde que disse? Está registrado em mais o quê? Aí quando vai olhar para as informações, para as entrevistas, para os cultos, tudo gravado, não é cortado. Aí quando vai olhar, ou para outras conversas, entrevistas, que a gente vê lá no noticiário, quando vai olhar, não é nada daquilo que estava escrito. Só que eu fico pasmado de que, diante de fatos, muitas pessoas ainda se prendem ao que acham. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que Deus disse. Ele é o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Você pode estar fugindo dele, mas ainda precisa respeitar ele. Você pode estar não querendo fazer a vontade dele, e ele até respeita, mas você precisa respeitar ele. Ele é o Deus dono de todas as coisas. Não importa se eu sou o culpado, a verdade é que o Deus a quem eu sirvo e a qual está causando estas coisas, é Ele que eu respeito. Ele fez o céu. O que eu estou preso aqui em informação não é o fato de ele estar fugindo e ainda ter a cara de pau de dizer que teme ao Senhor. O que eu estou falando é que ele tinha consciência do Deus a quem ele servia. Meu amado irmão, nós precisamos ter consciência. O Deus a quem nós servimos, não importa o que acha o pastor, não importa o que acha o padre, não importa o que acha o presidente da república, não importa o que acha quem quer que seja, o Deus a quem nós servimos, Ele é o Deus que fez os céus, Ele é o Deus que fez a terra, Ele é o Deus que fez o mar, Ele é o Deus que me criou, Ele é o Deus que mandou Jesus, Ele é o Deus que me salvou, é Ele a quem temo, é Ele que eu preciso respeitar.
Este é o fato que não pode ser contestado por nenhum argumentos. As pessoas tentam argumentar, as pessoas tentam lutar, dizendo que Deus não existe, ou dizendo que Deus existe, mas que Ele passa a mão na cabeça, ou que Ele só faz infernizar as pessoas. Não, Ele é o Deus que criou os céus e o mar, Ele nos ama, e Ele quer que a gente se arrependa de todos os pecados, e creia nele, e seja feliz com Ele. E o fato de saber quem é o Deus a quem ele servia, porque muitas pessoas podem dizer, eu sou crente, mas será que serve a Deus? Mas ele sabia que além de ser crente, numa linguagem mais atual, visto que o novo Israel de Deus é a igreja de Cristo, o fato de ele entender, ele sabia que o Deus a que ele servia era dono de todas as coisas. Irmão, eu não preciso responder mais nada. As pessoas já perceberam por que estava tendo a tempestade. Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Ele não respondeu. Ele só precisou dizer o Deus a que ele servia. E olha que aqueles homens serviam aos vários deuses. Buscaram nos seus deuses. E como quem foge da ordem de Deus sempre paga, né? Os homens perguntaram, o que é que nós vamos fazer com o Senhor? Ele fala, olha, se vocês não querem tempestade, eu sou a causa da tempestade, me joga no mar. E os homens ainda temeram em jogar Jonas no mar, porque eles falaram sobre isso. Se o homem está fugindo da presença dele, se o homem está fugindo de uma ordem dele, e por conta dessa fuga veio essa tempestade, e nós se matarmos o homem que serve a ele? Mas Jonas lutou e falou, se vocês querem o bem, é melhor eu ser lançado no mar. Porque crente que é crente, na hora da tempestade, sabe se é ele que está causando ou não. Crente que tem consciência do Deus a quem serve e do mandamento que Deus deu para ele, sabe se está causando a tempestade ou não. E em todos os casos, ainda é melhor permanecer na vontade de Deus. Ainda dá tempo de voltar para a vontade de Deus. Ainda dá tempo de voltar à vontade de Deus. Ele foi lançado no mar, mas Deus mandou a sua provisão para ele. A tempestade acabou porque os homens não tinham nada a ver com aquilo. E Deus mandou o Jonas para ser engolido por uma baleia. Não sei como é que era engolido, se foi apenas na boca, não importa. Ele estava lá dentro da baleia, protegidozinho nas águas. Só que aquela proteção, o que é que Jesus vai dizer? Que ele precisava morrer e ficar 3 dias e 3 noites morto. Como Jonas esteve 3 dias dentro de uma barriga de uma baleia. E Jonas mais na frente diz que no inferno, Jonas vai dizer que no inferno clamou ao Senhor. Ou seja, a baleia foi a provisão ou não foi? A baleia não foi a segurança dele para não morrer afogado ou não foi? A baleia ainda não é a demonstração de amor de Deus ou não foi? Mas até sair da baleia vomitado, teve que pagar por não responder, não dar resposta positiva a Deus. A palavra de Deus diz que ele foi lançado ao mar, todo mundo conhece a história, foi engolido da barriga, depois foi jogado próximo de Nínive, não foi em Nínive, porque Nínive não tem praia, foi lançado próximo de Nínive, ele pregou o evangelho, Nínive se converteu e ele ficou zangado porque Nínive se converteu e era isso que ele entendia. Mas o que me chama a atenção para essa mensagem é que, na sequência que os homens jogam Jonas na baleia, ou nas águas, o mar se aquieta. A palavra de Deus diz que temeram, pois, estes homens ao Senhor, versículo 16, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Se converteram. Jonas é uma história tão interessante, né? Que o homem não quer pregar, prega com raiva,
prega querendo que sua mensagem não alcance os corações, e alcança. E até quando ele causa um terrível, ainda traz salvação, porque não foi só o Nínive que se salvou, não, foi os homens que estavam no barco também. Eles aceitaram o Deus que Jonas servia. Só para os irmãos entenderem como é poderoso o nosso Deus. Como é poderoso esse Deus que fez os céus e a terra e o mar e a terra seca. Por isso que nós podemos temer a Ele, respeitar Ele, amar a Ele acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, porque Ele é poderoso e a sua vontade sempre se cumpre. Deus queria salvar Nínive, talvez. Deus queria restaurar esses homens, talvez. Mas o que Deus queria era restaurar Jonas. O seu Deus é poderoso, meu amado irmão. O seu Deus é o Todo-Poderoso, minha amada irmã. O seu Deus é o Todo-Poderoso. Você pode achar que aquele povo não precisa de pregação ou não merece a pregação. Você pode achar que os seus serviços não é digno para onde você está servindo. Mas se Deus te colocou, se Deus te mandou, não importa o que nós achamos, não importa o que nós pensamos, o que importa é a vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas. Jonas queria fugir, porque ele não queria que Nínive se livrasse, fosse perdoada do amor de Deus. Oh, meu amado irmão, quantas vezes achamos isso, mas se Deus te colocou neste lugar, é porque Deus quer fazer grandes coisas na tua vida, então deixa Deus te usar. O que vale é o que Deus quer, e porque o que Deus quer é a realidade dos fatos. O que Deus quer não é achismo. O que Deus é não é achismo. O que Deus faz não é achismo. O que Deus faz é. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Ele é. Ele não está preso ao passado. Ele não diz, eu fui o que sou. Ele não diz, eu serei o que sou. Ele diz, eu sou o que sou. O tempo ele foi criado por Deus. Não importa passado, presente ou futuro. Não importa se você está fugindo ou está querendo buscar a presença de Deus. O que importa é que Deus, ele é o que é. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador das terras secas e das águas. Ele é o seu Criador. E ele também quer ser seu Salvador. Aquele que gera fé em você. Aquele que quer te abençoar. Aquele que quer te restaurar. Aquele que quer te usar. Aquele que quer fazer grandes coisas a partir de você. É preciso se entregar ao Senhor. A mensagem fugiu um pouco do que eu queria nesta noite. Eu temo ao Senhor. Eu respeito ao Senhor. E porque respeito e temo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Foge não. Foge da vontade de Deus não. Não é porque você acha que não é certo. Se é a vontade de Deus, é certo. Não é porque você acha que não vai conseguir fazer. Se é da vontade de Deus, consegue sim. Não é porque você acha que não merece, não. Que ninguém merece mesmo. Mas o amor de Deus nos alcançou, aleluia. Ninguém merece salvação, ninguém merece estar na igreja, ninguém merece estar neste altar, mas Deus nos comprou em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nos justificou, nos limpou, nos lavou e nos fez povo santo, eleito e de boas obras. Ele fez um povo santo, eleito e de boas obras. Se você já foi transformado, se você já foi lavado, se você já foi conquistado pelo amor de Deus, então, meu amado irmão, siga avante da vontade de Deus. Não importa o que se acha, o importante é que Deus, ele é maior do que todas as coisas, e o que Deus faz, o que Deus pede é o que é, e todos os argumentos se acabam diante do Deus Todo-Poderoso. Elias está fugindo entre aspas, está cansado. Está fugindo também.
Na minha opinião, ele não estava com medo de Jezabel, porque se ele tivesse, provou o tempo todo que não tinha medo. A minha opinião é que ele estava cansado de fazer uma coisa que as pessoas não queriam ou que ele fizesse. Ele fez aquele tempestade toda, aquele voto, na tentativa de pelo menos uma coisa, convencer o rei de que aquela mulher estava no caminho errado, levando a nação para o caminho errado, que deveria adorar o Deus certo, que eles já conheciam. O rei já tinha conhecimento, já tinha uma experiência com Deus. Só que o rei ainda preferiu ouvir a voz da Jezabel. Então ele cansou, fugiu, todo mundo sabe, dormiu, foi alimentado, dormiu de novo, foi alimentado e fugiu de novo. Foi para a caverna. Ele foi até para um lugar considerado certo, mas entrou no lugar errado. É igual Jonas. Está lá escondidinho. Mas a palavra de Deus sempre alcança a gente. Eu não creio que Deus entre em caverna para tirar a crente que está lá fugindo, mas Ele manda a palavra porque o amor dele é grande. E a palavra de Deus é: o que é que você está fazendo aí, Elias? O Deus que é e sempre será, não importa o que nós achamos, nós temos que seguir a vontade de Deus, mesmo sem entender a vontade de Deus. Ele começa a dar todo tipo de argumento. Aí Deus fala: vem para fora, filho. Esses argumentos aí estão fracos. Esses argumentos aí, não, a realidade é outra, filho. Você está querendo lutar contra quem eu não mandei você lutar. Nós, meus amados irmãos, nós não lutamos contra pessoas. Nós não lutamos contra carne nem sangue. Nós lutamos contra Satanás, é pior. Porque muitas das vezes Satanás enrola e faz a gente pensar que nós estamos lutando contra o nosso próximo. Seja ele tão próximo ou não. Mas nós lutamos contra ele. Quando nós entendemos que lutamos contra ele, nós lutamos contra ele. Não importa se as pessoas vão fazer mal para nós. Não importa se as pessoas não merecem. E de fato ninguém merece. Não importa, mas a realidade dos fatos é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu acredito que Jonas estava falando com sinceridade quando disse: eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra e o Deus do mar. Porque na sequência ele fala: pode me lançar, porque eu sou o padre mesmo. Pode me lançar que você... E vai ter a calmaria como teve a calmaria. Mas, meu amado irmão, a palavra de Deus nesta noite é: Deus é o que é, não importa como você esteja. Deus quer te alcançar. É melhor, mesmo sem entender, obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus. O meu próprio Jesus disse: é melhor obedecer do que sacrificar. E olha que sacrificar sempre foi e sempre será meio de adoração ao Senhor. Nós precisamos sacrificar os nossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus, como um culto racional perante Deus. Mas o certo é obedecer. Se há alguém que esteja fugindo da vontade de Deus, nesta noite Deus te encontrou. Ele continua sendo Deus dos céus e da terra. Se há alguém que está pensando em fugir da vontade de Deus, faz isso não, irmãos. Tempestade vai vir e vai atrapalhar muita gente, mas continua na vontade de Deus. A vontade de Deus ainda é perfeita, agradável e boa. A vontade de Deus ainda é a realidade dos fatos. Não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos, ainda é a realidade dos fatos. Deus continua sendo o que é. Deus continua sendo o Criador. Deus continua sendo aquele que manda a fé. Deus continua aquele que transforma corações. Deus continua aquele que transforma coração de pedra em coração de carne. É Deus que ainda mata e dá vida. É Deus que restaura e desrestaura. É Deus que abre e fecha as portas. Ainda é Deus. Ele é o Deus e Ele é o nosso Deus. E a palavra de Deus nos alcançou nesta noite. Você pode ficar em pé nesta hora.
não sei como é que você veio aqui nesta noite, mas eu sei que a palavra de Deus é para nós. Eu não sei como é que você veio aqui nesta noite. Mas a realidade dos fatos é que Deus quer que a gente mantenha viva que Ele é. O seu Deus é forte. O seu Deus é misericordioso. O seu Deus é Deus de amor e de poder. E muitas das vezes Ele transforma corações só para transformar o nosso. Porque eu acredito que Deus tratou Jonas nesse episódio aí de Nínive. Nínive foi destruída. Mas foi com o profeta Naum, que fazia a vontade de Deus sem questionar. De qualquer forma, minha amada irmã, meu amado irmão, continua fazendo a vontade de Deus. Continua fazendo a vontade de Deus. Se sair um pouquinho, volta para o centro da vontade de Deus. A palavra de Deus te alcançou nesta noite. Não importa o que nós achemos ou pensemos, a vontade de Deus é o fato e inquestionável. Ele ainda é o que é. Ele ainda é o Deus. E nada vai contra essa hipótese. Deus ainda é Deus. Quero incentivá-los vocês nesta noite a adorar um pouquinho a Deus nesta noite. Aqueles homens, antes da tempestade, tinham seus deuses. Durante a tempestade, clamaram aos seus deuses. E os seus deuses não responderam. Até que eles conheceram os Deus dos deuses. O Deus Todo-Poderoso. E quando eles conheceram, eles temeram a Deus. Assim como Jonas temeu ao Senhor. No início eles tiveram medo mesmo. Pavor. Mas quando eles lançaram Jonas, que viram as águas do mar se acalmarem, aí foi respeito, porque eles viram que a bondade de Deus ainda impera. Eles viram que Deus ainda quer fazer grandes coisas. Eles viram que Deus pode todas as coisas, então eles sacrificaram a Deus, adoraram a Deus, ainda fizeram votos de continuar servindo a Deus. E nós que já somos povo dele, povo comprado e lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós que somos ovelhas do seu pasto. Nós que somos vara em um ramo, em uma videira. Nós que somos frutos do seu poderoso amor. Vamos permanecer nesta realidade. Deus é o nosso Deus. Aleluia. Pode cantar? Aleluia.
causando aquilo, perguntou para onde ele iria, o que ele faz, de onde é e para onde iria. Ele só não respondeu para onde iria. Voltou para o centro da vontade de Deus. Mas nós podemos dizer, nós somos cristãos, nós pertencemos a um reino, ao reino de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós viemos de uma vida de pecado, mas agora nós somos transformados pelo seu poder e pelo seu amor. E estamos indo para as mansões celestiais. Aleluia. Então nós podemos adorar ao Senhor. Amém? Alguém que queira renovar a sua aliança com Deus esta noite? É sempre uma boa oportunidade de renovar a nossa aliança com Deus, de parar de fugir, da vontade de Deus. É sempre uma boa oportunidade de renovar a aliança com este Deus, porque Ele é a realidade dos fatos, Ele é a verdade e a vida. Nenhum argumento pode ir contra Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se não há alguém, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Você pode fechar os seus olhos nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, em Tua presença, na Tua casa, Senhor. Ó Pai amado, vem restaurar, Senhor, as nossas vidas, renovar as nossas forças, e que a Tua palavra, Senhor, possa ganhar, Senhor, um espaço em nosso coração, para que ela venha produzir, Senhor, o fruto para o qual o Senhor a mandou, ó Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, renova, Senhor, as forças do cansado, cura os enfermos, ó Pai amado, e faz a Tua vontade, ó Deus, que nós sabemos que ela é perfeita, agradável e boa. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que a Tua bênção, ó Deus, alcance os Teus filhos em bom lugar, Senhor, que eles possam estar no centro da Tua vontade. Mas se tiver alguém fora, Senhor, que as Tuas bênçãos os alcancem e faz eles retornarem para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, leva para os nossos lares em paz, ó Pai amado, e nos dá, ó Deus, o sono do justo. Em nome do Senhor Jesus, continua, Senhor, conosco, pois queremos estar eternamente contigo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. E sábado estaremos de volta com o nosso culto de EBT, Escola Bíblica para Todos. Amém? Faça com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos em uma só voz cantemos.